Vamos lá? Essa aqui vai ser uma conversa difícil. Vai ser uma conversa difícil. Muito porque eu não sei se eu estou preparado para fazer ela tão bem quanto eu queria. Em especial, o ponto dessa conversa eu vou rodar principalmente em volta do meu mangá e atualmente um pouco da autora de Shoujo Shumatsu ou Girls in Last Tour, que é um mangá com uma adaptação para anime, de uma adaptação de 2018, se não me engano, para anime, teve uma adaptação em 2018. E o que tem? Shoujo Shumatsu, então é, e o que me incentiva? Como eu disse, vai ser difícil, porque Shoujo Shumatsu pra mim é importante. É um mangá importante. Eu ouvi falar de Shoujo Shumatsu em 2020, em 2019, se não me engano. Eu tava vendo uma lista de animes de 2018, animes bons de 2018, e um cara citou Shoujo Shumatsu e tal, falou da premissa, e eu falei assim, pô, qualquer dia eu vou ver essa história, vou assistir esse anime. Só que eu tava numa onda na época, se não me engano, em 2019, eu decidi que eu ia ver Shoujo Shumatsu, já tava anotado e tal, e eu tava numa onda. Eu assim, quer saber? E se eu ler o mangá? Eu nunca tive essa experiência de falar assim, vou consumir o mangá antes de consumir o anime propositalmente. Eu vou falar assim, tá, e se eu em vez de ir assistir o anime, eu ia assistir esse e ler esse mangá? Tanto é que demorou até pra eu ir assistir o anime, mas o ponto é, eu fui lá e li o mangá. Muito porque eu fui incentivado por uma ideia de, pô, pelo clima que eu espero nessa história, é, que foi me descrito que vai ser essa história, talvez haja um melhor aproveitamento dele pela mídia mangá. E decisão muito acertada. O que é Shoujo Shumatsu? Vamos partir de um ponto aqui. Vamos colocar um ponto. Para você que não sabe nada sobre Shoujo Shumatsu. Shoujo Shumatsu é um mangá. Ele é um mangá escrito por Tsukumizu. Pela autora Tsukumizu. Não sei se é autora ou é um autor. É lançado entre 2014, 2014 e 2018, entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2018. É uma história que se passa em um mundo, como posso dizer, no crepúsculo da humanidade, como a própria história diz, no fim dos tempos da humanidade, no fim do mundo, basicamente. Eu acho que é muito pretensioso dizer fim do mundo, mas o fim da humanidade e de tudo que representa ela. A gente tem essas duas garotas. Elas são. Shoujo se passa em um mundo pós-apocalipse, pós uma espécie de de uma terceira guerra, e a gente tem essas duas garotas caminhando por esse mundo destruído, pelas ruínas desse mundo destruído, e olhando e observando essas ruínas e refletindo sobre, falando, olhando para as coisas e tentando entender elas dos jeitos que elas chegam a elas, porque um ponto que o ponto assim para mim que me pega nessa obra e que me faz ficar tão cativado assim, bater palmas para Shoujo Matsu, pelo mesmo motivo que, por exemplo, eu bato palmas para Sousou no Frame, que Shoujo Matsu ele cria a perspectiva de quem vive ali, sabe?
As garotas, elas não conhecem a nossa realidade como ela é. Ela conhece a realidade que elas vivem ali, naquele mundo. Elas nunca chegaram a ter o convívio, esse convívio. Então, ela olha para o mundo disso. Elas olham, eu gosto muito da perspectiva delas, que elas olham para esse mundo destruído e falam: sempre foi assim para mim. Então, sempre foi assim e para mim não me chama atenção, não me grita esse fato de, tipo assim, a ideia de como é que foi no passado, tipo assim, não passa muito pela cabeça. Elas sempre olham pro mundo com a perspectiva de quem sempre esteve ali, sempre como se as coisas sempre fossem daquele jeito. Elas, claro, sabem que no passado foi diferente, mas elas não olham de um jeito de, tipo assim, uma nostalgia de algo que, que elas nunca viveram, que elas nunca souberam que foi. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Foi um ponto que me pegou nessa história. Essa falta de nostalgia por algo que elas nunca viveram. Assim como, por exemplo, Sou Sono Freire, você tem a Freire vivendo uma realidade, a realidade que ela conhece, que ela vive naquele mundo, como uma elfa. Sono Freire. Shoujo Matsu, ele é com uma espécie, com alguma excelência, minha obra de mangá favorita. Minha obra de mangá favorita. Apesar de eu ter escolhido, por exemplo, falar sobre Soul no Frame, eu até tô aqui ainda planejando, ainda criando coragem um pouco para falar de e procurando também um pouco do que falar acerca de Tongaribucho no Ateliê, ou o Ateliê do Chapéu de Bruxa, se não me engano, Ateliê Witch, Ateliê Hat Witch Ateliê, se procurar no inglês. Tô procurando um pouco, ele ainda vai me demorar talvez um pouco para eu ter coragem de fazer alguma coisa, uma conversa sobre ele, porque ainda falta um pouco de substância para a conversa dele, tipo assim, alguma coisa que eu falo assim, é isso aqui. Por exemplo, se eu fosse falar Tongari Bushonota, ele se fosse falar sobre o mundo, eu já falei disso nisso, então sou Sono Freire, então eu vou puxar. Então, por que me levou a falar hoje sobre esse mangá que eu tinha medo de falar? Como eu disse, eu tinha um pouco de medo de falar de Shoujo Shumatsu, muito porque eu gosto muito dessa obra e porque eu falava assim, cara, eu não vou conseguir falar direito. Eu não vou conseguir falar direito, eu não vou conseguir falar alguma coisa mais concreta. Então, vamos pra. Então, o que me incentivou a estar fazendo essa conversa sobre essa história hoje? Recentemente eu fui novamente. Eu gosto de. Como eu disse, eu gosto de Shoujo Shumatsu, é minha obra preferida e tal, de mangá. E me passou uma curiosidade, tipo assim, cara, eu gosto tanto de Shoujo Shumatsu e tal. E tem o Inuyasha, o autor, pra quem não sabe, não vem à mente o nome, é o autor de Boa Noite Pum Pum. E eu conheço o nome do Inuyasha. Eu já procurei outras obras dele e tal. E apesar de eu gostar tanto de Shoujo Matsu, nunca tive a curiosidade de falar assim, o nome da autora é essa, a autora, por algum motivo eu acho que é a autora, não, o nome da autora é essa e vamos procurar mais obras delas. Aí eu assim, cara, eu nunca parei pra pensar nisso, vamos procurar mais sobre essa autora, vamos procurar sobre, eu vou tratar como autora, vamos procurar mais sobre essa autora, vamos ver o que mais existe sobre essa autora. Aí eu fui.
Eu procurei e tal, aí, ok. Tsukumizui. É Tsukumizui. Tsukumizui, o nome da autora. E eu fui olhar a lista de obras dela. Ela tem três obras, três mangás, pelo menos eu achei aqui, que eu consegui achar. E são os seguintes. São os seguintes. É, works. Flan Wants Die, Girls in Last Tour, Chimera Simulator não, e Chimera Simulator. Os trabalhos dela são Flan Wants to Die, Flan quer morrer, de 2013, Girls in Last Tour 2014 a 2018 e Chimera Simulator, que tá que está rodando atualmente desde 2019. E eu comecei a ler Chimera Simulator, tô dando uma lida em Chimera Simulator e dei uma lida em Flan Wants Die, parece um shot, Flan Wants Die. E para além de uma coisa que eu percebi, agora que eu fui perceber e tal, do traço da autora, que é um traço que eu gostei bastante do... Agora eu percebi, tipo assim, agora que eu fui perceber lendo From Wants Die e Chimera Simulator, como eu curto o traço do autor, esse traço é meio... é simples, é limpo, mas é caído. Eu acho interessante como essa parada é um traço caído, é um traço que é meio sujo. É um traço meio sujo. Não é aquele traço tipo assim, ultra caprichado. É um traço meio sujo e meio riscado. Quase como se fosse aquele momento que você faz um desenho. Você tá fazendo lá, você faz aquele esboço bem sujão e tal. Você faz aquele esboço bem sujão, aí você vai lá e começa a passar umas linhas. Você passa as linhas para definir as linhas que você vai seguir quando você for passar uma limpo, quando você for fazer as linhas redondinhas do desenho. Parece que, além do character design muito característico da autora, que eu gosto muito, ela tem também essa característica no traço dela de ser esse momento em que os desenhos dela se passam. Não é aquele traçado bonitinho, retilíneo. Não, é um traço meio caído, meio rabiscado, quase como se fosse o esboço, o tracejado pouco antes de você fazer a finalização, a line art final. Tipo assim, o desenho para pouco antes da line art final. E eu acho tão legal, tipo, dá uma passada de uma... Eu acho que encaixa muito bem com a obra dela. Por quê? Porque, tipo assim, o que você consegue ver... existe, parece que uma certa coerência. Existe uma coerência, na verdade. Existe alguma certa coerência nas obras dela. Você vê o que as obras dela pegam, assim, como uma visão. Flan Wants Die é um one shot, então é um pouco mais... É uma mensagem bem mais rápida, então eu acho que eu vou dar uma pulada aqui. É interessante, é um one shot, é curtinho e tal. Se você estiver interessada, Flan Wants Die. Vamos falar aqui de Girls Next Tour, em especial, e Chimera Simulator, que eu acho que tem mais pra fazer um desenvolvimento, mas é claro que você pode. Que tem Girls Next Tour, Chimera Simulator e Flan Wants Die também.
existe uma espécie de descrença. É uma temática, parece, do autor mesmo, que encaixa muito bem. Uma espécie de descrença, uma falta de vontade. E ao mesmo tempo é assim. Tipo assim, é assim. Parece que é essa palavra que emerge das obras do Tsukumi Da Tsukumi. É assim. Gears of War passa nesse mundo. É uma obra que se passa nesse mundo pós-apocalipse, pós-guerra, e é tudo destruído e não existe perspectiva de uma melhora. Você só vai continuar vivendo, as protagonistas só vão continuar vivendo a cada dia e é assim. É assim que a banda toca e é assim. E tem Shimmer Simulator que me incentivou. Shimmer Simulator foi meu grande incentivo, que me deu um pouco mais de substância, um pouco mais de vontade para falar, uma coragem a mais para falar dessas obras, da obra Girls in the Tour, tocar mais forte no tema de Girls in the Tour, Shoshimatsu, que que é Shimmer Simulator? Shimmer Simulator é simulation. Não é simulator. Shimmer Simulation é sobre uma garota que ela tem... que devido a algum acontecimento, eu não tô lembrando, agora não estou certo. É estranho às vezes você, tipo assim, você vê uma história que às vezes quando a história falta com algum ponto, você fala assim, tá, peraí, ela me deu informação sobre esse ponto ou eu que... se eu não me engano, você vai lá pensar, tipo, tá, a história não conta sobre isso. Peraí, mas ela não conta ou eu que não prestei atenção? Agora que eu estou falando, será que ele que não contou e só... Será que ele contou e só eu que não prestei atenção ou eu não li direito? Mas, pra via das dúvidas, eu vou trabalhar aqui no ponto. A história não conta, mas a protagonista, por algum motivo, ela se trancou por 2 anos no quarto. Ela é uma Nietzsche. Ela ficou 2 anos trancada no quarto devido a algum acontecimento na escola. E depois de 2 anos ela falou, tá, vamos voltar pra escola e tal. Vamos voltar pra vida escolar e os caralho. E ela... um ponto interessante que um ponto incomum é que quando um dia ela acorda, quando a história começa e tal, que ela faz essa decisão de voltar pra escola e tal, ela percebe que cresceu dois cogumelos na cabeça dela. E por isso o Shimeji Simulator tem... Eu acredito que seja Simulation. Tem os Shimeji na cabeça dela. E é no mínimo engraçado. E o ponto é... Aí ela tem uma amiga que... Cara, eu sou muito ruim com o nome. Ela acha uma amiga. A amiga dela também é outra garota engraçadinha, que ela tem um ovo na cabeça. e tem dessa. E assim como um Girls Next Tours, é claro que com uma perspectiva diferente, Shimmer Simulator parece... é muito... tem uma outra pegada, mas ainda assim segue nessa vertente de é assim que as coisas acontecem. Que tipo, Girls Last Tour, você tem... é uma história episódica. Girls Last Tour é uma história episódica, não faz tanta diferença o capítulo em que você pega pra ver, porque cada capítulo é algo muito particular. Estamos apontando algo muito particular, que é tipo a Shio e a Yui andando, elas encontram algo, debatem sobre aquele algo da perspectiva de quem nunca teve contato com aquele algo do jeito que a gente teve, e a partir disso fica por isso. É assim.
Ela, o que que é isso? Pra que serve isso? As pessoas usavam pra isso? Aí elas começam a fazer as suposições do porquê, pra quê. E tudo muito por um olhar de quem não, não sabe a realidade, tipo assim, de como realmente é, só mera suposição. E ela, tá, mas isso aqui é meio bobo, então por que fazer desse jeito e tal? Aí chega um ponto da história que elas falam assim, e é assim, e é isso. E a conclusão, nossa conclusão macro, com um ponto final, com a descrição. Não, não tem. É uma conversa aleatória entre duas garotas. E é isso, é isso. O ponto é esse. O ponto em si é a própria tentativa de conversar sobre. E X Magic Simulator tem um pouco de. Tem isso também, essa alma de. Vamos levantar isso. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui. E vamos fala assim, deixa pra interpretação da igreja. Tipo, não de uma perspectiva ruim, que às vezes quando você fala assim, eu deixo isso aqui pra você pensar, eu deixo isso aqui pra você. Eu largo essa batata pra você, às vezes fica, é paia. A gente tem que concordar que é paia, às vezes. A história que simplesmente se exime de dar uma conclusão, ela fala assim, bater a palma, esse aqui é meu ponto. Mas Magic Simulator, ele faz isso, mas tá. Ele aponta constantemente, por exemplo, uma falta de sentido, também Niggers Last Tours, uma falta de sentido numa perspectiva macro de por que isso aqui? Por que vamos fazer isso aqui? Por que disso? Como, por exemplo, teve um capítulo muito engraçado que eu vi, que é tipo, as meninas, elas estão caçando um clube na escola para entrar. Aí elas acabam entrando em um clube sobre cavar buracos. Um clube de cavar buracos. Aí elas entram, conversam com a dona do clube lá de cavar buracos. Aí elas vai lá, tá, qual é a necessidade disso aqui? Pra que você faz isso? Pra que você cava buracos? Aí elas, eu cavo buracos porque é uma atividade como qualquer outra. Mas é uma atividade como qualquer outra? Você não poderia estar fazendo algo mais produtivo? Aí eu assim, mas uma pessoa que joga futebol também tá fazendo a mesma coisa que eu. Porque, tipo assim, todo mundo no final do dia tá fazendo só uma atividade pra se cansar, pra poder entrar em um... Sabe? Ela aponta isso e ainda tem um outro ponto na história que é tipo. A gente tem o clube de cavar buracos e eu cavo buracos nesse clube. Mas também tem um clube sobre preencher buracos. Então você tem tipo o clube que cava buracos e o clube que preenche buracos. E no final do dia as próprias atividades elas se valem por si, porque elas só servem ao exercício da pessoa se distrair com a própria atividade. Tá vendo como é uma parada que, tipo, ela falou, e é isso. Qual é o propósito macro disso tudo? É isso. É o ser por ser e não a baixa reflexão de quem faz a ação sobre o propósito da ação em uma perspectiva talvez mais longínqua, é o que é as coisas e a vida é monótona e não possui um sentido para as coisas. Você tem esse sentimento, pelo menos o que eu percebi lendo essas três obras, que existe esse sentimento que a autora passa nas obras dela, que é tipo assim, e no final não tem sentido isso aqui tudo, essa vida não tem um sentido, pelo menos não um sentido de existir por um sentido, não existe um sentido de existir por um sentido, tipo, não existe um sentido real, um sentido, você pode falar assim, meu sentido é esse, mas não existe um sentido real. Tudo é porque é. E é estranho e é legal. Girls Last Tours, ele me cativou muito por essa retórica de falar, não tem sentido isso aqui tudo, mas tá tudo bem. E tá tudo bem.
Ah, mas não tem sentido, então eu tô fazendo isso aqui pra nada e tal. Você fazendo isso, não é pra nada e tá tudo bem. Eu gosto dessa. Apesar de ser meio triste, ao mesmo tempo eu acho que, sei lá, é interessante como a autora trabalha isso e principalmente como o traço dela dá uma rematada nisso que, tipo assim, o traço dela dá um ar triste e caído para as coisas. É complicado. Dá pra se dizer também que meio que a proposta da conversa, esse quadro, emerge também dessa influência minha por essa autora de tipo assim, tá, vamos lá levantar o ponto, bora conversar, bora discorrer, bora largar tudo no meio quando eu falar. E é isso que eu tinha pra falar. Cara, eu acho interessante, por exemplo, toda vez que eu faço essas conversas, essa, por, é, essas conversas, esses vídeos de conversa que eu gosto muito de fazer eles, tipo assim, dá pra se dizer que esse canal ele existe por dois pontos. Primeiro, meu incentivo inicial, eu precisava de algum motivo pra falar assim, tá, vamos começar a fazer esse canal. E meu incentivo inicial foi os vídeos de Monogatari, a série de Monogatari, que tá aí no canal. Eu tô um pouco atrasado com ela, tipo assim, no sentido de eu não comecei o roteiro do arco da Nadeka ainda, mas tá, eu vou começar qualquer dia. Eu vou começar quando eu tiver coragem. Que eu dei uma desanimada um pouco da energia nível, tipo assim, tô um pouco ocupado e com o meu trabalho e eu falei, tipo, tá, eu tenho que escrever esse roteiro pra gravar depois o áudio, depois. Canseira. Tipo assim, só não tenho vontade de fazer. E a conversa, a conversa eu acho interessante que, tipo assim, eu tenho uma ideia muito vaga sobre o que eu vou falar no início, só que também é interessante que, ou seja, eu tenho vontade, tipo assim, tive vontade de fazer esse canal porque eu queria fazer essas conversas, falar sobre o que eu penso sobre essas coisas que eu assisto e tal, mas sem nunca realmente buscar alguma conclusão, é só uma vontade de falar sobre. Não de concluir, não. Só falar assim, olha, tem isso aqui, e tem esse ponto, e é isso. E qual é a conclusão? A conclusão é que é isso. É que eu vejo. A conclusão é a própria visão dos pontos, uma revisitação e uma revisão desses pontos da minha parte como uma forma de entretenimento, porque tipo assim, toda vez que eu começar a falar, eu venho aqui e falo assim, tá, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre isso aqui. Eu vou falar sobre isso aqui. E durante a conversa, essa fala, eu vou levantar que pontos? Eu vou levantar esses pontos aqui. Mas e aí? Eu sempre começo esses vídeos de conversa, pode dizer que é podcast, com o ponto, com um tema, um ponto, alguns tópicos que eu quero passar, mas nunca vem com nenhuma conclusão. Nunca existe nenhum dos vídeos eu parto de uma conclusão e vou discorrendo e vou discorrendo. É sempre tipo assim, eu vou partir da discussão e a discussão é o próprio ponto. Que tipo, por exemplo, vai dar 30 minutos aqui e quando eu comecei essa conversa sobre Girls in Last Tour, como eu disse, eu tenho realmente um medo de fazer uma coisa bem mais elaborada sobre Girls in Last Tour, que eu sinto que eu simplesmente não tenho capacidade mental para falar bem dessa obra. Que eu tenho medo de falar bem de coisas e tipo assim, falar bem, ok, você falou bem de algo e é isso. Você falou bem de algo e é isso. Porque tipo assim, por exemplo, o vídeo de Chicago Moon, o vídeo lá de Chicago Moon. O vídeo de Chicago Moon foi divertido, eu me diverti fazendo aquela zoação com o primeiro episódio. Eu tinha outros vídeos, além de Shikakumon e Akebi-chan. Eu pretendia fazer mais vídeos
sobre a temporada e tal, os animes que estavam saindo na temporada, só que eu acabei dirigindo só Akebi e Shikakumo. Eu tinha outras coisas anotadas pra fazer outros vídeos, pra fazer outras conversas sobre. Mas eu falei assim, não, é isso aqui, é sobre isso. O vídeo de Shikakumo é muito bom, porque eu me diverti muito fazendo ele, porque eu tinha o ponto, eu tinha um ponto ali, e a conversa se valeu pela conversa, no sentido de, tipo assim, eu fui apontando as coisas no Shikakumo e fazendo, tá, tem esse ponto. Eu fui descobrindo, o vídeo de Shikakumo ele não é roteirizado, eu só tinha pontos e fui apontando e me divertindo conforme eu ia apontando. Tipo assim, é algo que emergia enquanto eu fazia e ao mesmo tempo, é a mesma coisa dessa conversa sobre Girls the Last Two, mas parece que vira uma conversa de, é sobre isso, de como as coisas só vão sobre a própria estrutura narrativa, parece que virou uma conversa sobre isso, sobre essa estrutura narrativa de levantar o ponto, mas não necessariamente te dar uma conclusão. De tipo, quando eu comecei essa conversa, eu não tinha, nem eu não tenho, e como todas as outras conversas que eu conversei, né? Você olha a playlist aí de conversas, todas eu comecei a gravação delas com um ponto, ou melhor, um tema, algo que eu queria falar assim, que eu ia olhar primeiro, que no caso aqui primeiro era Girls in Last Tour e Shimeji Simulation, e ia ver, conforme eu ia falando, o que saía. E tá aqui, estamos falando sobre essa estrutura. Acabo, em vez de eu falar especificamente sobre Girls Last Tour ou o que acontece em Shimeji Simulator, eu acabei falando sobre essa estrutura narrativa de... E é isso. Vamos levantar, vamos falar e vamos deixar a própria conversa é a sua própria conclusão. Não existe uma conclusão batida em pedra. Talvez isso seja um pouco covarde, um pouco despretensioso demais da minha parte. Falar assim, não existe nenhuma pretensão nos meus vídeos, nessas conversas, fora a própria conversa em si. Mas, ao mesmo tempo, é uma diversão para mim. Eu gosto muito de levantar ideias, mas não necessariamente de concluí-las. Talvez tirar pequenas conclusões dela, mas nunca conclusões definitivas. Como, por exemplo, eu gosto muito, se formos apontar para Shoujo Shumatsu, se eu fosse fazer uma conclusão sobre ela, minha principal conclusão sobre Shoujo Shumatsu é que eu gosto muito do niilismo dele. Eu gosto muito do niilismo. Eu acho que a coisa que mais se destaca, eu gosto de Shoujo Shumatsu, é um niilismo que é empregado. E aquele niilismo é um niilismo que é o que... Diferente daquele niilismo, por exemplo, que só fala... A gente vai morrer e não tem sentido na vida e você não vive pra nada e não importa o que você fazer. Shoujo Shumatsu falou, eu gosto uma coisa que eu me cativo em Shoujo Shumatsu é que ele tem esse niilismo muito forte na obra de falar não existe sentido na sua vida, não existe sentido nenhum na sua vida, mas depois dele falar isso, ele fala, tá tudo bem. Não tem sentido na sua vida, não tem sentido em cada dia que você vive. Não tá contribuindo para um plano maior, para algo maior, mas tá tudo bem. E é isso. Tá tudo bem. Não precisa ser algo maior, não precisa ir em busca de algo maior. Tá tudo bem. O que tem? Qual o problema de... Não existe problema em ser só isso. Eu gosto disso de Girls Last Tour. E assim como eu gosto de Shimeji Simulator, como ele olha pra sociedade, a gente tem a Shimeji, a protagonista, que ela olha para as pessoas, em seus exercícios em ação, dá pra dizer assim, as pessoas em ação, e fala tipo assim, tá, a sociedade, olha só as pessoas que compõem a sociedade da qual eu me afastei. E essas pessoas fazem essas coisas. E essas coisas não necessariamente têm uma lógica, mas elas
são feitas, porque são feitas. A irmã dela, a irmã da protagonista de Shin Megami Simulation, ela é uma cientista e ela pesquisa algo. E ela pesquisa algo que não se é sabido exatamente o que é, mas ela pesquisa algo. E aí ela é inteligente. E o que que ela pesquisa? Ninguém sabe. Mas é algo importante. E como isso se aplica? Não sei. Só sei que envolve peixes. E, sabe, é uma parada meio alienígena. E não existe um exato sentido nisso, mas tá lá, tá acontecendo, vamos ver. E da mesma forma, tem aquele o capítulo que me pegou muito, que me cativou muito. É o capítulo do buraco, que é do clube do buraco, de cavar buraco, que é assim, tá, a gente cava buraco, mas a gente cava buraco e tem um clube que preenche os buracos e é meio que um ciclo vicioso de fazer por fazer, porque a partir do momento que eu fazer, a outra pessoa vai poder fazer outra coisa que vai me fazer, mas sabe o ciclo vicioso? Que eu olho e falo assim, cara, talvez seja uma metáfora sobre a sociedade, mas eu não vou fazer nenhuma conclusão aqui, porque longe de mim ser pretencioso, até porque Shimmer Simulator ainda não consegui tirar nenhuma conclusão exata, diferente, por exemplo, de Girls in Last que eu consigo tirar essa conclusão sobre o niilismo, esse niilismo é sobre o tá tudo bem do niilismo, sobre o niilismo, é, ok, a vida não tem sentido e o que tem, tá tudo bem nisso. Shimmer Simulator eu ainda tenho que cozinhar um pouco as ideias sobre ele para falar, ah, tá, é sobre isso. Eu acho que é isso. Eu gosto dessas obras, tipo assim, me pegaram essas obras. Tá de parabéns a autora Tsukumi. A autora de Tsukumi, a bicha é boa. Eu gosto. As obras dela, por algum. Ainda vou descobrir, mas as obras dela falam bastante comigo. Tipo assim, me pegou. A Shimage Simulation me pegou tanto quanto Girls Last Tour, que eu acho que eu já falei aqui, é meu mangá favorito. É minha obra de mangá que eu falo assim, tá, qual é o seu anime favorito? Não sei te responder. Qual é o seu livro favorito? Talvez eu possa responder O Alquimista, mas ainda com uma certa dubiosidade. Ainda. Talvez o Alquimista, talvez o Pequeno Príncipe, talvez Alice no País, sabe? Ainda existe uma parada que me bambeia, que eu falo assim, talvez esse, mas quando eu falo, qual é o seu mangá favorito? Girls in Last Tour. Girls in Last Tour conversa muito comigo, e Smash Simulator tá conseguindo também. Eu gosto dessa, gosto como o jeito caído da história me cativa e a conversa simples e ao mesmo tempo essa simplicidade escondendo toda uma uma briga uma briga dos porquês de ser que acabam virando é isso ela é porque é como essa briga é uma briga que nunca teve resposta na história da humanidade e não se pretende a dar uma resposta, sabe? Complicado. É isso. Eu falei um pouco, talvez uma fração do, talvez eu tenha exposto uma fração do pouco do porquê eu gosto tanto dessas da obra Crazy Last Tour. E talvez agora eu esteja gostando muito da autora. Me cativa, me pega bastante essas obras. Me pegou, eu curti. Falou, acho que é isso. Falou.